Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal aqui no YouTube. Hoje nós trataremos de um tema muito importante, que é a imunidade em sistemas ou centros educacionais ou entidades de assistência sem fins lucrativos. Que são duas modalidades diversas que, pelo ordenamento jurídico, elas dispõem de ausência tributária, ou seja, elas têm isenção tributária ou a chamada imunidade. Para quem é estudioso do sistema tributário, sabe que há alterações e diferenças entre esses termos, então o tema e o termo correto é falarmos de imunidade tributária. Mas por que essas duas entidades específicas possuem imunidade diante do sistema tributário? É sobre isso que nós estudaremos no vídeo de hoje. Convido você a ficar no nosso vídeo, deixar um like no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal caso não seja inscrito. Além disso, caso queira ver outro conteúdo, considere deixar na caixa de descrição aqui embaixo. O primeiro passo é entender que o nosso sistema tributário, ele prevê, em algumas situações, a chamada imunidade tributária. Essa imunidade nada mais é do que a dispensa de pagamentos de determinados tributos que estão previstos. Então, diferente de uma modalidade de isenção, por exemplo, que depende de um ato administrativo ou de uma lei específica, por isso que há a diferença entre imunidade e isenção, a imunidade é prevista diretamente na Constituição Federal de 1988 e não precisa de um pedido daquela entidade. Uma das imunidades, então, que são as mais importantes e mais utilizadas, são aquelas imunidades que vão beneficiar tanto as entidades educacionais e também aquelas de assistência social sem fins lucrativos. Então, elas detêm dessa imunidade. Ou seja, eu quero incentivar o acesso à educação, acesso à cultura e também assistência àqueles grupos tidos como grupos mais vulneráveis. Então, professora, onde que eu reconheço isso na Constituição? Essa imunidade tributária, ela está prevista na nossa Constituição Federal de 1988, e especialmente nos artigos 150 e os seus incisos especificamente, e o artigo 195 da Constituição Federal, ou seja, são duas normas que vale a pena a leitura. A gente tem o artigo 150, por exemplo, e o inciso 5, a linha C, que vai dizer o quê? É proibida tanto a União quanto aos estados, os municípios e Distrito Federal cobrar impostos sobre o patrimônio, por exemplo, ou sobre renda, ou serviços que seja de instituição sem fins lucrativos, ou seja, há proibição, desde que elas também atendam aos determinados requisitos específicos. Mas, da leitura do artigo 195 da mesma Constituição, ele vai determinar o quê? Que todas as contribuições sociais, como por exemplo o PIS, como o COFINS e até mesmo a contribuição previdenciária patronal, nesses três casos, por exemplo, eles podem ter imunidade para as entidades beneficentes de assistência social que venham a atender ali as exigências legais, ou seja, vale a pena a leitura desses dois artigos. O que a gente precisa que você entenda? Essas duas entidades podem ter imunidades sobre impostos e também algumas contribuições sociais. Há essa possibilidade. No entanto, não está aberto, existem regras específicas para que sejam detentoras dessas imunidades. Entenda o seguinte, quando nós falamos de entidade educacional sem fins lucrativos, por exemplo, eu menciono instituições cuja finalidade principal seja o quê? Promover educação ou educação formal ou até mesmo educação não formal, sem visar obrigatoriamente ou necessariamente o lucro. Vou te dar um exemplo. Imagine as escolas e universidades que são comunitárias ou são escolas confessionais, cursos profissionalizantes que são mantidos por associações de formação profissional, centros de educação infantil que são filantrópicos e assim por diante. Então, há imunidade. Mas há regras. Elas não podem distribuir lucros aos seus sócios, é vedado, aos fundadores ou administradores, também é vedado, e devem também reinvestir todos os seus recursos nas atividades educacionais, que é a regra principal. Além disso, essas entidades também devem comprovar a natureza educacional no seu estatuto e em todos os atos oficiais que elas fizerem. Agora, em segundo lugar, temos as entidades de assistência social sem fins lucrativos. Agora aqui são organizações que vão prestar serviços de natureza social, serviços sociais ou culturais ou até mesmo de saúde, que sejam voltados à população carente, sem que tenham objetivo de lucro necessariamente.
Por exemplo, para ficar simples de compreender, os abrigos, os orfanatos, os asilos, por exemplo, os centros de atendimento, as pessoas que tenham deficiência e assim por diante. Mas também há regras para essas entidades, e a primeira delas é que elas devem aplicar todo o seu resultado financeiro em suas finalidades sociais próprias. Elas podem atuar com voluntários, por exemplo, mas elas não podem pagar lucro ou dividendos aos seus sócios, por exemplo. Isso não existe. E elas também precisam estar regularmente registradas e seguir as normas de transparência que estão previstas na legislação também. Note, há uma diferença entre imunidade e isenção que é muito importante conhecer. Imunidade, ela é uma possibilidade prevista na Constituição, ou seja, ela é automática quando aquela entidade cumpre com todos os requisitos legais. Assim, eu não preciso solicitar a imunidade. Agora, é muito diferente de isenção, porque a isenção vai depender sim de uma legislação específica e geralmente a isenção é um órgão tributário mediante um pedido formal que vai conceder. Eu posso revogar? Posso, neste último caso sim. Então imagine uma escola comunitária que não tenha fins lucrativos. Ela tem imunidade? Sim, ela tem imunidade do IPTU sobre aquele prédio daquela instituição. Perfeito. Agora, enquanto a prefeitura pode conceder isenção de taxas municipais mediante análise, mediante pedido. Então, note a diferença de isenção e imunidade. Além disso, há vários tributos que são abrangidos pela imunidade. De acordo com a legislação, eu tenho impostos que são abrangidos, federais, estaduais e municipais, sobre patrimônio, por exemplo, sobre renda e serviços que estão relacionados à finalidade daquela entidade. Então, atenção é necessária. Vou te dar um exemplo. Imagine o IPTU. O IPTU é um imposto municipal sobre propriedade. Eu tenho o ITBI, por exemplo, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que é um segundo exemplo. Em terceiro lugar, eu tenho o Imposto de Renda sobre o Patrimônio ou Renda da entidade. Eu tenho as contribuições sociais que são específicas, específico para aquelas entidades beneficentes de assistência social, ou seja, é especial para elas. Ou seja, a imunidade da contribuição previdenciária patronal também entra, mas só é concedida, tá? Se aquela entidade cumprir com todas as regras que estão previstas na legislação. Qual lei? A Lei 12.101. Essa lei foi publicada em 2009. Além disso, outro detalhe. Eu quero saber, além disso, professor, além dos artigos da Constituição, aonde mais eu busco? As principais normas que vão tratar de casos de imunidade é a Lei número 9.532. Essa legislação é de 1997, não tão recente, mas aplicável ainda, que vai tratar sobre a imunidade de imposto de renda para entidades sem fins lucrativos. Além disso, indico a leitura da Lei número 12.101, essa um pouco mais recente, de 2009, que irá regulamentar a certificação das entidades beneficentes, ou seja, aquelas entidades que sejam específicas de assistência social, e vai definir regras para imunidade de contribuições sociais nesses casos também. Professora, tenho mais? Sim, eu tenho decretos e as instruções da própria Receita Federal, que vão detalhar, por exemplo, a documentação necessária, como que eu faço a comprovação de imunidade e assim por diante. Por fim, vamos falar das regras para manter essa imunidade. A imunidade, ela não é ad eternum, existem determinadas regras. Ou seja, o que essas entidades precisam fazer? Em primeiro lugar, não haver distribuição de lucros para sócios, ou dirigentes, administradores, mantenedores. Não pode acontecer. E todo o excedente financeiro deve ser reinvestido nas próprias atividades que são tidas como essenciais daquela atividade. E ambas precisam ter escrituração contábil regular, ou seja, aquele registro das receitas, registro das despesas, a publicação dos relatórios das atividades feitas e também demonstrações financeiras, ou seja, esse é o ponto principal, caso seja exigido, E lembre-se, estar em conformidade com as leis educacionais ou de assistência social também é um ponto muito importante. Por exemplo, um registro no MEC, um registro nos conselhos de assistência social e assim por diante.
Vamos falar das exceções, então? Mencionei as regras, vamos falar das exceções. Falar de imunidade não é um tema amplo. Existem casos em que os tributos podem sim ser cobrados mesmo com imunidade. Então, por exemplo, atividades comerciais ou empresariais que são realizadas por aquela entidade fora da sua atividade principal. Então, por exemplo, um aluguel de um imóvel que ele não seja necessariamente destinado à atividade fim, é uma possibilidade. Ou a venda de produtos que não esteja diretamente relacionado àquela atividade, ou à educação, ou assistência social, incorre também. Então, note, caso essa entidade não comprove a regularidade contábil, ou até mesmo a aplicação desses recursos, a imunidade ela não será aplicada. Vou te dar um exemplo para consolidar. Uma universidade comunitária, ela vende materiais escolares que tenham lucro. Esse lucro que foi obtido nessa atividade, ele não vai estar coberto pela imunidade automaticamente. Então, ele pode sim ser tributado. Então, note, nós trouxemos vários exemplos práticos, mas para os senhores entenderem a diferença de imunidade, isenção e de entidades educacionais e entidades de assistência social. Indico então a leitura desses artigos mencionados da Constituição e demais legislação. Além disso, lembre-se que tratando de imunidade, que é o principal elemento, né, para gravarmos o conteúdo, imunidade ela não prevalece e não é ampla. Há casos que essa imunidade pode sair, ela sai do campo e entra então as exceções, conforme nós mencionamos nessa aula. Gostou então dessa videoaula? Deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe com outros colegas que se interessarão nesse conteúdo. E aqui embaixo você pode deixar outros conteúdos e outros temas que você deseja que sejam abordados pelo nosso time de professores. Obrigada e até a próxima!